O ano está acabando e a gente vem aqui fazer um balanço do que passamos, do que realizamos e como é importante estabelecer metas para o ano que está entrando. Bem-vindos ao episódio de Superando os Desafios Afetivos, o programa que fala sobre saúde, espiritualidade, psicologia e bem-estar. Eu sou Iraci Campos e no episódio de hoje estamos recebendo a convidada, a nossa querida Tatiana Martins. Conversaremos sobre o caminho que enfrentamos no ano que passou e explorarmos as novas formas de superar os desafios e estabelecer metas para equilibrar um novo ano que venha promover o bem-estar, a realização e a alegria de viver. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Tatiana. Agradeço, muito bom estar aqui, né? Sempre os assuntos são muito bons. E final de ano a gente já fica, né? Exatamente, cheio de... Muita coisa passou e muita coisa você já está olhando para frente, né? O que está vindo por aí, né? Então, acho que é uma data bem simbólica, né? Bastante... que gera muita expectativa na gente, né? O final do ano, ele sempre traz aquela exaustão, cansaço de um ano inteiro. Aí, quando você vai se aproximando essa possibilidade do outro ano, né? O novo ano, novas possibilidades, novas coisas, novas descobertas, novas tentativas. Então, o ano novo é uma renovada, né? Total, vamos retomar esse ano de uma forma diferente. E aí, eu acho que é necessário esse final de ciclo, né? Ainda bem que a gente vive isso. Tati, como a gente pode reavaliar, dar uma analisada em tudo que nós enfrentamos e passamos nesse ano que já está aqui fechando as portas, né? Para a gente poder traçar novas metas. Porque se a gente não analisa e só faz projetos para o ano que vai entrar, a gente tem, assim, 80% de chance de quebrar a cara. Né? De ficar naquela mesmice e não sair do lugar. Que olhar que nós devemos ter para o ano que passou e para tudo que a gente já enfrentou? Eu acho que é interessante pensar assim, como você trouxe, Iraci, porque a gente tem essa tendência no final do ano, né? As metas para o próximo ano, né? Vamos fazer, as pessoas fazem até lista, né? Vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de comer, vou parar de procrastinar, vou parar. Só que muitas vezes, aí a gente olhando para trás, e aí? Você preencheu ali as metinhas que você tinha colocado lá no início de 2024. E aí eu acho que é interessante esse olhar para ver aquilo tudo que eu me prometi. Porque quando a gente traça metas, eu acho que isso é importante a gente pensar, né? É para mim. Essas metas são para mim, né? O que eu desejo viver nesse próximo ano que está vindo, né? Então, quando a gente pensa no que passou, e será que eu fiz essa reflexão no ano passado, de 2023 para 2024? Quais foram as metas que eu elegi? E eu cumpri, eu consegui, alguma delas, né, elas foram executadas, eu consegui, eu obtive vitória em alguma delas. Para quê? Né? Para que eu possa ver será que eu estou escolhendo bem? Será que eu repeti as mesmices? Não, será que eu estou sendo sincera quando eu faço essa lista? Né? Será que eu estou vendo coisas que são viáveis e possíveis realmente de serem alcançadas e que tem a ver comigo? Porque até para a gente fazer essa lista, né? Que se for para se fazer uma lista, eu me conheço profundamente para ver quais são as minhas necessidades. Né? Quais são o que tem a ver comigo, o que eu durante esses anos todos que se passaram, eu olhando a minha história, eu percebo que eu deixei de fazer e que eu gostaria muito, que até há um vazio, há uma frustração que eu não venho conseguindo realizar aquilo ali, e muitas vezes é porque eu não direciono bem, né, o que eu desejo realmente. Eu fico nessa lista que é muito bonitinha, que todo mundo faz, mas que não tem sentido para mim, porque se não tem a ver com o que eu realmente desejo, eu não vou fazer. Porque geralmente a gente, quando olha para trás, a gente olha no entorno
entorno da gente. A gente não olha para dentro da gente. Exato. A gente fica olhando no entorno. Ah, porque eu fiz isso, deixei de fazer aquilo, porque briguei muito com fulano, isso aí foi desgastante, o meu trabalho, não sei o quê. Mas peraí, antes do olhar para o exterior, vamos olhar para dentro, Exato. né? Eu acho. Peraí, como é que eu me senti em relação ao acontecimento, ao meu trabalho? O que aquilo trouxe que ajudou o meu crescimento? Sim. Será que eu estou olhando as minhas mágoas, minhas chatices, rabugices? Porque a gente tem as rabugices, né? Sim. Então, eu acho que nesse caminho a gente consegue aí botar o olhar para fora, não é por aí? Não, eu acho que é total. E é o processo, né? Que se a gente for ver dentro da doutrina espírita, e aí eu vou puxar, né, para Joana, é o que ela mais provoca na gente, né? É esse despertar. É você olhar que é mais um ano que você se encontra, que a vida te traz, né? E o que eu quero fazer? É mais um ano vivo, encarnado aqui. Até a gente desencarnar, a ideia é essa. Eu vou ter 2025, é mais um ano que eu ganho. O que eu pretendo fazer, né, na minha escalada aí espiritual? Né? Como espírito, como um ser aí que eu tô vendo, que eu preciso olhar, como você colocou, né? As minhas mágoas, os meus ressentimentos, aquilo que tá um nó dentro de mim, que eu vou carregando ano após ano, cada vez mais frustrado, cada vez mais infeliz, mais sem ânimo. E aí, quando chega a possibilidade do ano novo e que promove pra gente exatamente essa reflexão gigante, se eu tiver a consciência que a Joana traz pra gente, né, do despertar, da sua necessidade de... O que você tá fazendo aqui? O que você acha que você veio fazer aqui? Seria um momento, assim, grandioso. Porque eu preciso olhar para essa nova etapa que está se aproximando, esse novo ano, e ser sincera comigo. Eu tô feliz da forma que eu tô levando a minha vida? Tá legal as minhas relações, o meu trabalho, os meus vícios, né? As minhas tendências, né? As minhas... aquilo que eu não quero olhar, aquilo que eu fico fingindo que não tô vendo, né? E que tá ali batendo na porta, né? Mas eu fico naquela posição, assim, de... Não vou ver. De postura, nada está acontecendo. Amanhã eu vejo isso. E isso é uma cilada, né? Que é aquela história de deixa a vida me levar, ela vai te levar pro buraco. Com certeza. Né? Porque todo navio que não tem capitão vai ficar à deriva. E a deriva, a gente não sabe o que vem. Então, quando eu gosto muito dessa reflexão, e eu acho que a própria atmosfera, você vê que muda. O Natal já vem com essa atmosfera de Jesus, né, trazendo pra gente toda uma reflexão, né, do mestre, da proximidade dele. E aí vem logo depois o renovar, né? A possibilidade do novo. Um ano inteirinho pra eu pensar, o que eu quero pra minha vida? Né? Como é que eu quero caminhar esse ano? Igual a todos os outros? E eu acho que, de repente, quando a gente começa a fazer esse olhar para dentro e a gente ali ficar de frente mesmo, de cara mesmo, com as insatisfações íntimas, com as coisas que eu vou empurrando para baixo do tapete, deixando de lado e tal, e que eu faço esse panorama, aí eu me coloco na postura de, peraí, agora vamos olhar no meu entorno. Por que aquela relação eu me portei assim? Por que me incomoda tanto? Por que o outro, né, que convive comigo, vive apontando o dedo, fazendo críticas? Será que tem um fundamento? Aí eu estou começando a olhar para o externo. Sim, né? Exato. Até chegar numa outra etapa. Porque quando eu começo a olhar para o externo e enxergar esses balanços nas minhas relações, aí me faz olhar um pouquinho para o passado. Vamos olhar para o ano retrasado. Se o ano retrasado aquilo já não estava daquele jeito que eu estou empurrando. Sim, a gente vê pessoas vivendo a mesma vida, toda uma história. E falando. Eu sempre fui assim, por que eu tenho que mudar agora? Olha, isso foi assim a vida inteira. Triste, porque eu sou assim. É uma pessoa congelada num comportamento que está aprisionada ali. E que está gerando infelicidade. E aí a gente esquece que ano após ano nós vamos envelhecendo. Total. Né? E nesse envelhecimento você dá de cara com
pô, não fiz nada, eu deixei os anos passarem, né? Eu tenho uma médica que ela faz umas palestras muito boas, eu esqueci o nome dela agora, e o que me chamou a atenção, ela trabalha com essa parte de geriatria, e ela trabalha muito conversa muito com os idosos já em fase, assim, bastante... avançada. Isso. E aí ela coloca, assim, que uma das coisas que mais chamou a atenção dela é que a maior frustração deles é daquilo não é do que eles fizeram, é do que eles deixaram de fazer. Do que aquela vida, do que ele deixou de viver na vida dele. Né? Buscar, ter coragem, deixou enfrentar. de viver, de fazer para permanecer numa mesmice, que está infeliz com aquela mesmice. Sim. E quando a gente pensa assim, dessa forma, num final de ano ele simboliza fim de ciclo. Todo final de ciclo é um fechamento, é um encerramento. Quando se encerra algo, começa outro ciclo. Novo, Quando ele está começando, é a hora para que eu possa, mesmo que seja poucas mudanças, Iraci, mas é necessário que existam mudanças. Ou pelo menos a tentativa, o conhecimento, ter o conhecimento de que algo ali não vai bem e que eu preciso buscar ajuda, tentar entender o que está acontecendo. Né? Aquelas pessoas que elas não sabem dar limites para os outros, elas vivem totalmente invadidas pelos outros e continuam naquelas relações. E isso não são só relações familiares, às vezes amizades, trabalho. Então, quando a gente pensa quais são as metas, uma das metas é aprender a dar limites para os outros e para você mesmo. Né? Dessa inércia. Né? A Joana, no Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo que ela coloca neurastenia. E a neurastenia é um cansaço mental, né? Uma exaustão. Você está tão cansado de você mesmo que você fica naquele lugar de depressão. E dali ela fala que quanto mais... De desânimo, de profundidade, de... Apatia. Pela vida. Apatia, neurastenia. Exato. Apatia. E quando ela coloca assim, quanto mais isso vai se estabelecendo, vão se tornando transtornos. Porque esse termo neurastenia é antigo, hoje não se usa mais na psiquiatria, mas aí foi para outros transtornos, que é o bipolar, que é a depressão, síndrome do pânico. Olha que só. Continua sendo a mesma coisa, o mesmo encrenca, Exatamente. Né? Mudam-se os diagnósticos, as nomenclaturas, mas é a mesma coisa. E aí a gente vê a nossa sociedade exatamente assim, exausta, cansada, triste, melancólica, né? Com muito medo, um medo assim exagerado. Não, claro, a gente tem que estar atento, nós temos que ter posturas, né, de enfrentamento, mas lembrando sempre que quem está no comando é o Pai. Uhum. E isso o Espiritismo nos dá de conforto e de consolo. E só isso já é muita coisa para nos dar força para levantar da cama, para enfrentar o dia, para saber que... Você está no comando da sua vida, das suas escolhas, mas não está sozinha. Exato. Você está comandando, mas você tem alguém muito grande, muito especial, que é Jesus. Exato. Ali, falando, olha só, Exato. vou te dar um sinalzinho, né? Vou dar 2 sinalzinhos, vou dar 3. Acorda, não acorda? Você está precisando de um pescotapa naquela hora. Opa, peraí, de onde veio isso? Para poder... Acabei de pegar o sinal agora. E que são aquelas coisas que a vida traz que te tira do lugar. E é necessário, né? A dor, ela tem a sua função. E é educativa. Total. Por isso que eu acho que o que é mais importante para a gente desenvolver é como eu analiso os fatos que estão acontecendo. Como eu interpreto estar aqui no mundo. Eu preciso entender que eu estou num lugar onde eu vou ser o tempo todo estimulado a enfrentamento. Exato. Se eu achar que eu vim de férias e que a vida tem que ser sempre aquela pezinho para cima, de frente para o mar... tudo é perfeito, tudo é lindo. Né? A verdade é que tudo é perfeito. Exato. Tudo é lindo. Exatamente. Se você conseguir mudar a lente do seu óculos, Exato. de parar de olhar que tudo é um problema, tudo é um desastre. Você fala, para o meu crescimento, vou crescer com isso. O que eu ganho com isso? Onde eu posso chegar com isso? Sim, que é o caminho dói. Sim, que aí eu acho que é legal a gente pensar assim, que é o caminho que esses grandes espíritos que passaram por aqui, né, Francisco, Joana e tantos outros, por que eles suportavam todos aqueles horrores, né? Porque eles tinham uma gratidão, né? Eles tinham um entendimento da vida, eles tinham uma conexão com o Pai, com a verdade que Jesus trouxe, que superava tudo isso. A resiliência que eles tinham,
né? Vinha muito desse entendimento de vida. Que a gente vai pro eu sou fraco, eu não suporto, eu não mereço. O oposto. O oposto. E sempre que eu vou para esse fluxo depressivo, né? E aquela frase que não cala, né? Por que comigo? Essa é a pior de todas. Gente, essa é triste. Por que comigo? Por que isso acontece comigo, não acontece com os outros? Não. É porque você está vivenciando essa sua pele. Porque se você estivesse na pele do outro, você ia estar vivenciando também. Exatamente. Cada um tem a sua história. Por que você está olhando para a vida do outro, meu Deus? Vai olhar para a sua. Tem tanta coisa para fazer aí, né? Você tem tanta coisa para descobrir sobre você. Você tem tantas ações que precisam ser tomadas. Por que você está perdendo tempo olhando para o outro? Se a pessoa parar para refletir, ela vai chegar à seguinte conclusão. Eu convivo com um estranho. Sim. E esse estranho sou eu mesmo. Muito bom. Não é o outro. Sou eu convivo com um estranho, gente. Exatamente, né? E eu acho que essa visão ela é essencial, porque eu acho que a maior meta que a gente pode ter assim, para a vida é o autoconhecimento. Né? Não é à toa que Joana traz isso uma bandeira, né? Livros e o ser consciente, autodescobrimento, o homem integral, porque é o único caminho para a gente ter uma vida cada vez mais leve é a gente conhecer o nosso mundo íntimo. Porque é ele que toma conta da gente, é ele que faz a gente... o que tem dentro de mim, né? A forma como eu me vejo e que eu desconheço, que eu me vejo assim, é que está dominando todas as minhas ações. Porque o olhar dos outros é completamente equivocado sobre a minha pessoa. Sim. O meu olhar sobre mim também é equivocado sobre a minha pessoa. Sim. Por quê? Porque eu procuro construir uma imagem que eu acho ideal da minha pessoa para apresentar para o outro e querer que o outro enxergue daquele jeito. Só que eu também não sou isso. Não, exatamente. Então, eu sou aquele estranho vivendo em mim. Exatamente. E eu não quero ver essa pessoa que eu sou. Porque quando a gente cria uma máscara assim, né? E aí que a gente quer apresentar para a sociedade, a gente acredita que a gente é aquilo ali. Né? E aí, de repente, eu me pego fazendo algo que eu não pensava que eu pudesse fazer. Porque tem esse mundo dentro de mim. Ou até pensava... Mas, tipo assim, ninguém vai saber. Esse ninguém vai saber. Esse ninguém vai saber é perfeito, exatamente. Né? Se você já sabe, já é o suficiente. Não precisa o outro saber. Exatamente. Eu acho que tem que... quando isso for maior, né? A doutrina espírita, a Joana trouxe isso com muita força, né? O autodescobrimento, a necessidade da gente se olhar. Tá cada vez mais se alargando essa ideia, até a parte da própria psicologia, né? Que cresceu muito, as pessoas perderam o preconceito, foram buscar a terapia, né? As pessoas estão buscando se cuidar mais, né? E aí a gente pensa assim, nossa, esse momento tem muita gente, as pessoas estão loucas. Não, acho que as pessoas estão dando a chance de se ver. Elas estão dando a chance de se tratar. Porque a gente, antes, Iraci, se a gente for pensar até em outras encarnações, antes dessa, a gente queria sobreviver. Era só sobreviver. A gente era cruel. Tipo assim, exatamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, só eu. Isso. E dane-se o mundo. Exato. Apesar que ainda é uma máscara que tem muito evidência hoje. Sim. Mas, de uma certa forma, eu acho que as pessoas estão deixando cair essa máscara e se evidenciando. Eu sou esse desastre mesmo, entendeu? Até choca, muitas vezes. Mas eu gosto de pensar assim, quando a gente vai arrumar casa, né, a gente tem que levantar o tapete, abrir o armário. Quando abre o armário, cai tudo. Aí você pega, arruma tudo, e aí depois as coisas ficam direitinhas no lugar, que você vai jogar fora o que não quer mais. Dá uma você sensação de perfeito, limpo, leve. Então, eu acho que a gente está naquele momento, assim, de abrir o armário, sabe? Levantou o tapete, tá saindo toda a sujeira que tinha. Joga os bichos fora. Então, a gente está nessa fase da sociedade que está tudo muito, assim, intenso. Né? As pessoas estão com as emoções, assim, à flor da pele. As pessoas estão querendo viver coisas, né? Estão confusas, estão perdidas. E aí parece o caos, aquele momento caos. Mas depois do caos vem, né, a renovação. E, para mim, é o momento que a gente está vivendo. Porque a pessoa não pode estacionar naquele caos. Não dá. Ela precisa se conscientizar que o trem
ele não para. Sim. Ele vai, é um trem-bala que vai, atravessa, ele pode dar quantas voltas forem necessárias, mas ele não para. Você não pode deixar ele parar. Não pode. Eu li uma frase hoje do André Luiz, ele falando assim, quantas mais encarnações nós iremos precisar, né, para parar de sofrer? Eu fico imaginando assim, a gente ora, pede a Jesus, ai, Jesus, me ajuda, me ilumina, olha, eu estou aqui, olha, por favor, né, socorro, e seja lá quantas coisas. E aí eu lembro dele falando naquela passagem assim, hipócritas, até quando você pensa que eu vou estar com vocês? Aí você fala, e ele foi e continua chamando, pedindo as mesmas coisas. Caraca, quando é que a gente vai mudar? Pois é, isso é muito engraçado, porque eu vejo até essa coisa, né, de como, o pensamento positivo, você precisa conhecer seus pensamentos, você precisa, porque conhecer seus pensamentos é você se conhecer. Sim, ter pensamento positivo é ter atitude positiva. Não adianta ter o pensamento e fazer a mesma meleca. Não adianta. E aí você traz essa verdade e as pessoas começam a usar essa verdade. Então se eu tiver pensamento positivo, eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Então o meu pensamento vai atrair tudo. Vai para onde o meu desejo está. Né? Essa verdade, né? Essa possibilidade que a espiritualidade nos traz, que Jesus nos traz, da força do nosso pensamento, é muito mais num fluxo de gratidão para a vida, né? Que é um fluxo, sim, de abundância, mas é uma abundância de quê? Resiliência, força, coragem, né? Entrega, porque você entra nesse fluxo. Quando você entra nesse fluxo de abundância, né? De amor, claro que a vida muda, porque você já não é mais o mesmo. Você já não tem mais os mesmos desejos, você já não tem mais aquele vazio existencial, porque o entendimento é completamente diferente. Então, eu acho que precisa olhar para isso, né? Nesse instante que a gente está vivendo. Agora, para a gente fazer uma programação de um novo ano, eu não falo ano novo, porque ano novo é aquela viradinha que o pessoal dá imbecil, assim, pula ondinha, faz um monte de coisa que não serve para porcaria nenhuma. Sim. Mas um novo ano, ou seja, eu estou dizendo que ele é um novo ano, porque é um ano que eu estou iniciando, mas um novo ano verdadeiro na minha vida, diferente dos anteriores, Sim. né? Então, programar esse novo ano. Eu acho que como a gente falou do autodescobrimento, né? Ser mais honesto consigo mesmo. Sentar, olhar para as suas escolhas, né? Não é essa, eu vou parar, vou emagrecer, não vou comer mais, vou começar a academia. E, cara, isso tudo... Começa primeiro, depois fala que vai continuar. Exato. Não, e tem uma parte aqui bonitinho, falar, não, porque eu parei, eu vou parar. Cara, olha só, seja honesto. Seja honesto com você, seja honesto com a vida. O que você vem fazendo até hoje? E o que você deseja fazer daqui para frente? Como é que você espera que a sua vida funcione nos próximos anos? E aquela coisa, a partir de hoje eu vou fazer dieta, vou para academia. Pergunta, você quer? Exato. É isso o ser honesto, exato. Se você quer realmente, você vai conseguir. fazer. Então, põe na sua programação. Agora, olha para você e fala, gente, mas eu não quero. Eu não quero fazer. Então, não põe na programação, porque não vai dar certo. Não vai. É só mais uma enganação. Eu conversei uma vez com uma pessoa, e ela assim, mas eu quero parar de comer besteira, eu quero parar de comer besteira. Você não quer. Eu falei, você não quer. Você gosta de comer besteira. Mas eu quero sim. Eu falei, quer ver? Se eu botar uma besteira aqui na sua frente, você vai comer? Aí ela assim, vou. Eu falei, então, peraí, então tá confuso. Você quer ou você não quer? O que a gente quer, a gente faz. É porque a gente acha que quer. Aliás, achar que a quer. gente só faz aquilo que a gente quer. Só. E aí eu falo assim, eu não sei por que acontece comigo. Porque é o seu inconsciente, querida, né? O seu inconsciente tá dizendo assim, minha querida, eu quero me chafurdar na lama, né? Eu quero comer todo o brigadeiro, toda a pizza. Então, enquanto eu não conhecer por que ele quer comer isso, quem que é essa criança que tá sedenta, né, de besteira, eu não vou entender porque eu não consigo parar de comer. E aí eu não sou honesta comigo. Então, é um processo até de autoconhecimento. Eu entender de onde vem essa vontade de não fazer atividade física ou de não ir para o emprego
novo, terminar esse relacionamento que não me faz feliz, né? Dar chance para aquele relacionamento, dizer sim para aquela pessoa. É isso. Eu preciso ser honesta comigo mesma. Eu só vou ser honesta comigo mesma se houver uma conversa. Aí Joana bota muito claro, conversa íntima, silêncio interior. Senão, a gente continua, né, na mentira, na hipocrisia, como sempre fez. E vai ainda falar mais, completar com aquela frase, mas eu não consigo. Gente, quando eu escuto alguém falar e eu não consigo, eu falo assim, olha só, fala a palavra certa no lugar certo. Diga assim, eu não quero. Eu não quero, não sei por quê, mas eu não quero. quero. Ainda não chegou o momento que eu queira de verdade. Então, até agora, eu não quero. Isso dá um alívio, Iraci. Você verdade. ser sincero com você e falar assim, eu quero comer esta porcaria, eu vou querer comer. Né? E você vai lá e come. Depois você pergunta, preciso? Muda, você começa a perder até a vontade. Por quê? Porque você acolheu um desejo interno e se relacionou com ele. A gente não sabe se relacionar com o nosso mundo, muito pelo contrário. E a gente só toma atitude quando a gente está preparado para tomar ela. Exatamente. Por isso que não tem erro. É isso aí. Passa muito rápido. Muito Tati, voou. Tati, que você tenha um novo ano na sua vida de muito sucesso, muita alegria, muita paz, tudo de bom. Você é uma querida. Vai ser maravilhoso. E obrigado de estar aqui conosco nesse podcast tão especial. Eu que agradeço. Beijo. Lógico, de tudo isso que a gente falou, você pode fazer um reinventamento íntimo, colocando cada coisa no seu lugar, buscando, sim, a sinceridade consigo mesmo. Quando você disser, eu não quero isso, eu queria fazer, ou melhor, eu queria estar querendo fazer, mas ainda não quero. Então, vai te dar esse alívio. E quando você fizer isso, você vai refletir. Mas por quê? Está me fazendo bem? Não, está me enchendo de culpa, me incomodando. Então, tenha um novo ano, com novas atitudes, com a vida cheia de alegria. Faça aquilo que você realmente tem vontade de fazer. Valorize os seus relacionamentos ou vire a página dos seus relacionamentos. Não deixe a pontinha do caderno dobrada. Não vale a pena. A vida é feita de ciclos. E esse ciclo você está encerrando hoje. Assim que esse ciclo deste ano encerrar, feche as portas e não olhe para trás mais. Feche a porta e tenha consciência de que quando você fecha uma porta, você jamais deve abri-la novamente. Porque quando uma porta se fecha, é porque tudo que você tinha que fazer ali, até aquele momento, você fez. E quando fecha uma porta, o Pai é tão perfeito que ele abre outras 99 para você escolher aquela que você quer seguir e começar a escrever uma nova história. Um super beijinho carinhoso e um ano de muita luz, paz, realizações e alegria de viver. Muita paz e um feliz 2025. Perfeito.